Boa noite, gente. Como vocês estão? Desde o ano passado que eu não gravo vídeo. Eu tinha dado uma parada, agora eu tô voltando. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa um comentário se você estiver gostando do meu canal, dos meus vídeos. E eu vou contar um pouquinho pra vocês, né, da minha história, né? Algumas pessoas já me conhecem, algumas que de repente estão caindo aqui de paraquedas, não me conhecem. Eu vou estar contando, gente, um pouquinho da minha história. Eu tenho 30 anos, né? Me chamo Cíntia, como todos já sabem. E assim, eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus eu tive meu pai e minha mãe, os dois presentes na minha vida, até a minha vida adulta. Porque eu perdi meu pai, eu tinha 23 anos, 23 para 24. Não, 24. Eu tinha 24 anos quando eu perdi meu pai. E aquilo pra mim foi muito doloroso. Até hoje dói um pouco, mas Deus ele conforta, né? Eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai era tudo pra mim. Eu fui uma jovem, como muito jovem né, hoje em dia, um pouco rebelde, teimosos. E eu fui sim essa jovem, não minto, né, porque não vou falar, eu fui, nossa, uma filha maravilhosa, não dava trabalho nenhum pros pais. Não, dei muito trabalho, gente, pros meus pais, Dei muito trabalho, gostava muito de sair, comecei a sair nova. Com os 13 anos eu já ia pra baile, eu já curtia. Mas, claro, sempre meu pai e minha mãe ali do meu lado, nunca me abandonaram. Eu sofri 2 acidentes, né, de moto. Um eu quebrei o meu fêmur, eu tenho ferro na perna. O outro eu fiquei muito machucada, mas glória a Deus, Deus não permitiu que acontecesse nada de pior, nada de grave com nenhum dos meus 2 acidentes. Só foi mesmo isso, só para um castiguinho, né, para mim entrar na linha. E, gente, assim, o que eu tenho para falar da minha vida é um testemunho. A minha vida é um testemunho. Eu vivi muitas coisas, né? Depois também que eu perdi meu pai, eu fui morar com a minha mãe, porque eu não morava com ela. Aí eu voltei a morar com a minha mãe e passamos algumas dificuldades, né? Passamos algumas dificuldades até o dia que eu tive que pedir pro avô do meu filho, meu segundo filho, porque eu tenho 4, tá, gente? Do meu segundo filho, que hoje ele tem 11 anos, vai fazer 12, hoje é dia 31 de fevereiro. Perdão, gente, hoje é dia 31 de janeiro. Ele vai fazer aniversário agora dia 2 de fevereiro. E esse meu segundo filho, eu e minha mãe tava passando por uma dificuldade, um momento muito difícil. E eu tive que pedir o avô dele para ficar com meu filho para mim, porque eu às vezes não tinha, né, o que dar para ele de comer. E aquilo dali eu ficava muito triste, desesperada, porque nós mães sabemos como é. O meu primeiro filho, eu crio ele sozinha. Eu e minha mãe sempre me ajudava, meu pai. Então, assim, meu primeiro filho, quando meu pai morreu também, ele ficou muito abalado, porque meu pai era o pai dele, entendeu? E hoje ele só tem eu e minha mãe. Então, assim, ficou eu, o filho mais velho e o meu mais novo, né? No caso, que era mais novo na época. E eu cheguei ao ponto de pedir o avô do meu filho para ficar com ele para mim por um tempo, porque eu não tinha como ficar com ele. Porque, gente, só quem é mãe sabe o quanto é ruim da pessoa, da criança pedir um pão, um Danone, não ter. Mas eu não tenho vergonha de contar isso. Sabe por quê? O melhor está por vir nesse testemunho. Então aí eu fui, deixei meu filho com o avô dele e passei em alguns momentos difíceis, né? Aí eu tive a minha filha, e aí depois que eu tive minha filha passamos por alguns apertos também, né?
A minha mãe, depois que meu pai faleceu, a minha mãe tinha uma loja de ração, um pet shop, ela vendeu o carro do meu pai, ela tava muito desesperada, né, com aquela situação que meu pai, tipo, a gente perdeu meu pai de repente, então assim, era uma coisa que a gente não esperava. Então a minha mãe saiu vendendo tudo, desesperada, todo mundo com a cabeça quente, e a gente nem pensou em nada. Então assim, minha mãe ficou sem trabalho, dentro de casa, eu, minha mãe e 2 crianças, depois 3, né, por causa da minha filha que também chegou, e aí meu filho foi morar com a avó dele, então no caso, do mesmo jeito ficou 2, porque ficou meu mais velho e a minha filha. E, gente, a gente passou por alguns apertos, passei por algumas humilhações, e quando eu tava lá com o pai da minha filha, eu passei muitas situações com ele, né, ruins, infelizmente, até o dia que eu abri uma igreja do lado da minha casa, na época, né, da casa que eu morava com a minha mãe, que é a casa da minha mãe hoje ainda. Abri uma igreja do lado. Era até uma lojinha que era do meu tio, que o pastor alugou. Gente, quando eu fiquei sabendo que ele seria uma igreja, na mesma hora eu falei assim, eu vou nessa igreja. E eu não gostava muito assim de ir para a igreja, eu não frequentava a igreja. E eu me lembro quando eu estava sentada no banco lá do quintal da minha mãe, que cantou o primeiro louvor da Rose Nascimento. No dia que inaugurou a igreja, eu fiquei lá do lado de fora, sentada no banco, vendo o culto rolar lá na igreja, que era bem do lado mesmo, a parede do quintal da minha mãe era assim, dava até para olhar num buraquinho que tinha na parede. E começou a cantar um louvor da Rose Nascimento que fala assim, eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, até pensas em parar e desistir. E, gente, quando cantou aquele louvor, eu me desmoronei, porque eu estava passando várias coisas, várias situações na casa da minha mãe, com o pai da minha filha. E ali eu comecei a chorar, eu chorei, e eu falei assim, Senhor, naquele dia ali, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu falei, eu vou nessa igreja. E a primeira oportunidade que eu tive, eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, eu posso dizer para vocês, foi uma coisa inexplicável, assim, a presença de Deus, o cuidado de Deus comigo. Ali eu conheci Jesus. Eu pensava que eu conhecia, mas eu conheci Ele ali, naquele dia. O primeiro dia que eu botei os pés na igreja e Deus falou comigo. E aí o pastor foi usado para me entregar algumas coisas. E assim, eu nunca tinha participado de um culto assim. E aquilo ali mexeu muito comigo. E eu falei, eu vou continuar indo, eu vou. E eu continuei indo, gente. Eu continuei indo. E eu me lembro que teve uma vez que um pastor que foi pregar, ele chegou e falou assim pra mim, jovem, eu vejo, Deus manda te falar, que... Não, ele falou que via, no caso, não é que Deus mandou falar, ele falou que via uma mesa, assim, com um bolo de casamento, e que Deus mostrava pra ele que eu iria me casar. E depois disso, né, que Deus mostrava pra ele, Deus mostrava pra ele um filho no meu ventre. Aí eu, gente, por eu estar sendo nova convertida, ainda não tinha ainda me adaptado às coisas, né, do crente, eu falei assim, esse pastor tá na carne. Eu falei assim, não é possível, ele não deve saber que eu já tenho 4, que eu tenho 3 filhos, né, porque eu tinha 3. Eu falei, eu acho que ele não deve saber que eu tenho 3 filhos, por isso que ele tá falando isso, ele deve estar achando eu novinha, cara de novinha, não tem filho nenhum. Gente, eu pensei que aquele pastor estivesse na carne. E aí eu fui caminhando, me libertei do que eu precisava ser liberta, né? Me separei do pai da minha filha, aconteceu várias coisas. E
Nesse tempo, como eu separei dele, eu caminhando ali, só querendo buscar, encantada pelo nosso Deus, porque é muito bom, gente, eu digo pra vocês. Você dizer que você conhece uma coisa, agora você conhecer outra. E eu tava vivendo um momento maravilhoso, um momento de paz que eu não tinha há muitos anos, que eu não sabia o que que era. E não demorou muito, eu conheci o meu esposo. Eu conheci meu esposo pelo Facebook. Conheci meu esposo pelo Facebook. E eu me lembro que quando eu conheci ele, minha mãe falava assim: olha, cuidado, minha filha, tu não conhece o menino, tu não conhece o rapaz, vai se envolver com quem tu não conhece. E eu, não, mãe, eu gostei dele, ele gostou de mim. E antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente, a gente já falava que ia casar. Já estava tão apaixonado, porque na época era pandemia, era no Covid-19. Então, assim, a gente se conheceu primeiro pela rede social, a gente ficou um tempo conversando e a gente ainda nem tinha se visto. E a gente já se amava, já falava que ia casar. Gente, e eu falei, hoje eu falo, né, que as coisas quando é de Deus é perfeita. E a primeira vez que eu vi ele, a gente se apaixonou, a gente não queria mais desgrudar um do outro. E a gente começou a namorar. Quando a gente foi ver, em menos de um mês a gente estava morando junto, ele na casa da minha mãe. E quando a gente foi ver, eu estava com o filho no ventre. Gente, eu estava com o filho no ventre. E aquilo tudo que o pastor tinha falado aconteceu. E eu pensei, e agora? E aí, gente, quando eu fui ver, eu tava com o filho no ventre. Aqui, meu filhote. Ó, que coisa mais linda que papai do céu deu, gente. Gente, e aí começou o processo, né? Porque como eu tava convertida, tinha me batizado, meu esposo também já era evangélico, meu esposo, a gente se conheceu, eu tinha acabado de voltar, porque eu tava com um pé no mundo, um pé na igreja, né, gente? Porque, assim, jovem, para se posicionar é difícil. Então, assim, eu tava caminhando, mas ao mesmo tempo o mundo me ofereceu algumas coisas, aí às vezes eu queria ir pro mundo e voltar, enfim. Quando eu conheci meu esposo, ele também estava na igreja, ele tinha acabado de voltar, voltar, né, para os caminhos do Senhor. Então, assim, aquilo dali foi uma força que eu tive para me poder caminhar. E quando eu engravidei, o meu pastor falou, agora vocês vão ter que casar, sendo que a gente já queria casar mesmo. E aquilo dali foi um passo pra gente realmente casar, porque a gente falava que queria casar, mas a gente ainda não tava, né, eu não tinha visto papel nem nada, a gente só falava. E aí o meu pastor, é pra ontem. Aí eu fui e a gente começou a agilizar o papel, a documentação, tudo pra poder casar. E a gente casou, gente. Mas olha, eu vou falar pra vocês, que luta. Eu e meu esposo se separamos um dia antes do casamento. A gente se separou um dia antes do casamento. O inimigo fez uma arruaça e a gente se separou. E eu comecei a chorar desesperada, com medo de ficar sozinha, grávida, passar um perrengue. Mas aí eu me lembro que a minha pastora, né, meu pastor, que são os padrinhos do meu casamento, a gente começou a entrar em oração, falando, não, Senhor, em nome de Jesus, se for da tua vontade, o Senhor vai... Né? E começamos a orar, como todo crente ora. E a gente orou. E eu era muito, como eu posso dizer, eu era muito turrona, né? Precisava que Deus me libertasse nesse ponto. E eu batia muito de frente com meu esposo. E ele não aceitava esse meu jeito, porque eu era muito turrona. E aí, aí quando eu liguei pra ele, né, pra falar pra ele que queria pedir desculpa, tudo, que pra gente voltar tudo casar direitinho, porque eu tinha feito uma situação aí que não vem ao caso. Não é nada de traição, mas era uma situação que ele não gostou e ele quis ir embora e um dia antes do casamento. Não foi nada de grave, mas pra ele foi grave. Aí eu liguei pra ele de madrugada. Não, já era de manhã. Aí eu falei, por favor, amor, volta, vamos casar. Deus tem tanta coisa pra nossa vida, nosso filho, não sei o quê. E aí ele falou, você vai mudar? Eu falei assim, tá, eu vou mudar. Ele, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu prometo, eu vou mudar.
Gente, foi assim, a gente se conheceu em junho. Junho, julho, agosto, setembro. A gente casou em outubro. Tipo assim, a gente casou depois de 4 meses que a gente se conhecia. E a gente já era igual fio negativo e positivo antes de casar. Antes de casar, a gente batia muito de frente. Já era mesmo o inimigo pra gente não casar, né? Porque sabia o que Deus tinha pra gente lá na frente. E aí, eu falei, não, amor, vou mudar, me perdoa. Aí fui. Gente, a gente casou. Geralmente, né, o certo é a noiva chegar atrasada no casamento. Mas no meu casamento, quem chegou atrasado foi o noivo. Porque ele veio lá da casa da mãe dele, de longe, lá, longe, longe. E eu fiquei esperando ele chegar. Então, ele chegou atrasado. Mas, gente, parece uma coisa, depois daquele momento ali, que a gente falou sim, tudo mudou. Eu mudei no que eu tinha que mudar. Ele mudou muitas coisas que ele tinha que mudar. Então, assim, dali, a gente viu que realmente as coisas estavam indo ao contrário pra gente não casar. Então, depois que a gente casou, quando a gente falou sim, sim, e demos um beijinho, trocamos aliança, gente, ali tudo mudou. Então, é também uma coisa que eu deixo pra vocês, um conselho, não desiste. Não desiste. Porque, às vezes, é uma promessa de Deus, que Deus tem pra tua vida, e, às vezes, muitas das vezes, o inimigo, ele tenta atrapalhar, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Você não sabe, mas ele sabe. Então, ele vai fazer de tudo para atrapalhar aquilo que Deus tem preparado para você. E depois que a gente casou, passou-se uns meses, veio a minha bênção do Senhor, o Brian, né? Gente, essa criança é uma bênção. Tudo que foi revelado para mim é o que ele é hoje. Ele é uma criança abençoada. Ele é uma criança esperta. Ele tem 2 anos e pouco. Vai fazer 3 anos agora em abril. Ele é uma criança muito esperta para a idade dele. Muito, muito mesmo. Só que foi revelado, né? Lá na minha igreja, a missionária falou que ele ia ser uma criança muito esperta, que ele ia fazer coisas que eu e meu esposo ia ficar assim, ó. E é verdade. Ele é assim. Então, gente, hoje eu tô contando só um pouquinho da minha história para vocês, mas em breve eu vou Glória a Deus. testemunho com o meu esposo. A gente vai estar sentado contando para vocês tudo, desde o começo do nosso casamento, tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, todas as lutas, porque não é fácil, né? O casamento não é fácil, então assim, você tem que perseverar. Então, a gente vai ainda se programar para fazer esse vídeo para vocês, porque eu creio que esse vídeo vai edificar muito a fé de vocês, aqueles que pensam em casar ou aqueles que estão casados e estão passando por lutas, dificuldade. Não desiste, não desiste, porque Deus, ele entra com a providência, Deus, ele entra com a restauração. Só basta você crer, você ter fé, entregar na mão de Deus e confiar nele e colocar ele como prioridade no seu casamento, na sua vida, porque aí você vai ver as coisas acontecer. E aquilo que é de Deus, não adianta que Satanás nenhum toca. Pode ser casamento, pode ser filho, né? Filho é de Deus, lógico, mas assim, eu tô dizendo assim, em relação às coisas que Deus prepara, às vezes, para o nosso filho, e Satanás às vezes tenta tirar, né, aquilo que Deus preparou. Irmãos, não tem Satanás certo. Quando Deus prepara, quando Deus fala, ele cumpre, né? Então, assim, descansa no Senhor, né? Eu tô trazendo um pouco do meu testemunho, que não foi fácil o que eu passei. Se hoje eu tô aqui de pé, é pra honra e glória do Senhor. Porque eu passei por muitas coisas, gente. Muitas coisas que depois eu vou gravar um vídeo com meu esposo do meu lado, porque a gente vai contar o nosso testemunho pra vocês. De tudo que a gente viveu. Não foi fácil. Se hoje nós chegamos aqui, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. A graça e a misericórdia dele nos alcançou. Então, gente, não desiste. Seja qual for o seu objetivo, o seu sonho. Se o seu sonho é casar, se o seu sonho é ter sua família, né? Construir ou reconstruir, né? Restaurar, voltar para sua esposa ou para o seu esposo, né? Que se separaram. Não desiste da sua família. Não desiste. Coloca Deus na frente e vai, luta. Mas, claro, pergunta se é da vontade de Deus, porque nós temos que estar baseado fazendo a vontade do Senhor. Então, gente, é isso, entendeu? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês contando um
um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho, porque isso não é a metade do que eu quero contar ainda pra vocês, só que eu vou esperar o tempo certo, tá, gente? E eu vou estar contando junto com meu esposo. E eu creio que vai edificar muita família, muitas pessoas, e até mesmo jovens, porque nós somos jovens e hoje em dia o mundo está muito, né, perdido, os jovens estão se perdendo, então eu acredito que isso vai ajudar muito, muitas pessoas. E é isso, gente. Quero agradecer vocês que estão assistindo esse vídeo e se inscreva no meu canal, não esquece, tá? Vou contar com vocês, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.